Olá, pessoa. Você sempre questiona alguns costumes? Eu tava aqui lembrando de algumas coisas que, quando eu era menor, criança, eu sempre ouvi muito dos mais velhos, meus pais principalmente, principalmente da minha mãe, da família dela que eu convivi muito, sobre alguns costumes que tinha, né? Algumas crenças e tudo mais. Eu sempre fui muito de fazer teste. Tudo que as pessoas falam pra mim, eu gosto de testar. E aí, lembrando agora, né, eu era. Não me lembro assim exatamente a época que era, mas eu que era criança. E aí eu lembro que eu sempre fui uma criança que gostou de testar tudo no mundo. E aí, eu não me lembro se era a questão de fogueira ou era fogo. Eu sei que eu tinha mexido com fogo, não me lembro se era fogueira específico ou era de fogão. E a minha mãe vai e diz: Olha, criança que fica mexendo com fogo mija na cama. E ela sabia que eu tinha pavor absoluto disso. E aí, sei que a gente, né, isso em São Paulo. Aconteceu da gente viajar pro lugar dela, né, na Bahia. E aí, não me lembro a situação específica mesmo, só me lembro dessa questão dela sempre reforçar que criança não podia mexer com fogo. E as minhas tias também falavam muito isso. E aí eu lembro que teve uma vez que eu fui dormir na casa de uma das minhas tias com uma prima minha, que ela era um pouco mais nova que eu, coisa de acho que 1 ano de diferença, se eu não me engano. E eu era muito amiguinha dela, assim, né? A gente gostava muito de fazer as coisas juntos porque a gente era as menores na época. E aí, no que a gente foi dormir, né, um pouco antes da gente ir pra casa da minha tia, a gente mexeu, eu não me lembro, mexeu com alguma coisa que fez fogo assim no chão. Não me lembro se era fogueira, não me lembro especificamente. Minha mãe vai e diz: Você vai mijar na cama e sair ainda mais na casa dos outros, pelo amor de Deus. Não faça isso, não mexa. Aí tá bom. Aí eu e essa minha prima pegamos e fomos pra casa dela. Chegando lá, a gente criança conversando, tudo, e aí falando das coisas do dia, que a gente tinha brincado, que isso, que aquilo. Quando eu não sei se foi a minha tia que pegou um fósforo, ou foi a gente que viu e pegou o fósforo pra brincar. Não foi algo do tipo. E aí, eu lembrei que eu falei isso pra minha prima, né? Dizendo que minha mãe tinha dito isso pra mim. Se era verdade, se a mãe dela também dizia isso pra ela. E ela disse que sim, né? Minha mãe também fala. E eu ainda fui perguntar pra essa minha tia se também era verdade, né? Porque eu gostava de ter certeza das coisas. E aí minha tia falou: não pode não, senão vocês vão mijar na cama. E se vocês mijarem na minha cama, eu vou botar vocês pra lavar. Sei que nisso, eu sei que a gente apareceu com uns fósforos, ou era um isqueiro, não me lembro direito. Sei que era alguma coisa de fazer fogo. E aí, eu chamei essa minha prima pra testar. Aí ela disse: Pois vamos pegar, acho que era um fósforo. Vamos pegar o fósforo, a gente esconde, quando for amanhã, né, isso de noite. A gente vai e testa. E depois a gente vê se a gente vai mijar na cama. Tá bom, fizemos isso. Eu ia dormir na casa dela 2 dias, uma coisa assim. Aí, quando foi no outro dia, a gente pegou e foi brincar com esses fósforos. E riscou e brincou, queimou uns pauzinhos lá, não sei como foi, umas flores, um negócio assim. Quando foi de noite, a gente com medo. Aí nesse dia minha mãe não deixou eu dormir na casa dela de novo. Aí eu disse a ela: Olha, quando você for dormir, no outro dia você me conta se você mijou na cama. Que se eu mijar também eu te falo. Ela: Tá bom. Aí eu não me lembro exatamente se a gente realmente dormiu separada, se a mãe não deixou ainda eu ir, não me lembro esse detalhe. Só me lembro que no outro dia. Não, acho que foi separado. No outro dia eu chego nela e pergunto. Ela toda sem graça: Não, eu não. Você mijou? E eu disse: Não, eu não. Aí ela disse: Eita, será que ela estava mentindo pra nós? Aí eu lembro que a gente ficou super passada, que não tinha acontecido nada. E aí ficamos naquela de: Então é mentira. Elas estão falando isso, será que é por quê? E sei que a gente ainda perguntou para algumas, né, adolescentes na época se era realmente verdade, porque a gente tinha testado e não tinha acontecido nada. E eu sei que isso ficou tão na minha mente que eu sempre fui de não acreditar nessas coisas, né? De superstição e tudo mais. Que cada um tem sua superstição, né? Mas eu saí, eu me lembro tão bem, mas tão bem. E assim, eu não me lembro se foi exatamente nessa ordem, mas assim, fica muito vago na mente o detalhe de ser assim, tipo, falar sobre o fogo e depois, né, eu tá com essa minha prima e a gente testar, digamos assim, e depois a gente uma pergunta pra outra
e aconteceu. E até hoje, tem hora que as pessoas falam de costume pra mim, de alguma coisa que eles têm medo, que alguma coisa que dá errado, ou de uma crença que eles têm. E eu fico pensando assim, será que é isso mesmo? Será que acontece desse jeito? E tem algumas coisas que eu gosto de testar. E eu já fiz vários testes assim. Conta aí pra mim se você também já fez algum desses testes ou se você tem alguma crença que você jura de pé junto que é real.